Você já percebeu que, em algumas tarefas com IA, uma única conversa simplesmente não dá conta do recado? Auditar uma base de código inteira, revisar centenas de arquivos, fazer uma pesquisa profunda com várias fontes, comparar diferentes estratégias antes de tomar uma decisão técnica. Para esse tipo de tarefa, entram os Dynamic Workflows. Um Dynamic Workflow é, essencialmente, um script JavaScript que orquestra vários subagentes em escala. Em vez de a IA coordenar tudo manualmente, turno por turno, ela escreve um script para organizar a execução da tarefa. Esse script define quais agentes serão chamados, em que ordem eles trabalham, quais etapas existem, como os resultados intermediários são armazenados e como tudo será sintetizado no final. A grande mudança é esta: o plano sai da conversa e vai para o código. Em uma conversa normal, a IA precisa manter o raciocínio, os resultados e o plano dentro da janela de contexto. Em um Dynamic Workflow, a lógica da execução fica dentro do script, e os resultados intermediários ficam em variáveis do próprio workflow. Pense em uma equipe de pesquisa. No modo tradicional, você tem um coordenador conversando individualmente com cada pessoa, recebendo respostas, pensando no próximo passo, chamando outra pessoa, comparando resultados e seguindo assim. Isso funciona para tarefas pequenas. Mas, se você precisa coordenar dezenas ou centenas de agentes, esse modelo fica pesado. Com Dynamic Workflows, você cria um roteiro operacional. Algo como: Grupo A, investigue esse ponto. Grupo B, revise os achados do Grupo A. Grupo C, procure contradições. Grupo D, sintetize as conclusões. O coordenador não precisa improvisar cada passo. O processo está codificado. É isso que torna o workflow repetível, auditável e escalável. Dynamic Workflows não são necessários para qualquer tarefa. Se você quer apenas pedir uma explicação, corrigir um texto ou gerar uma função pequena, provavelmente não precisa disso. Eles fazem sentido quando a tarefa tem escala, repetição ou múltiplas frentes. Um bom exemplo é uma auditoria de código em larga escala. Pedir para a IA revisar todos os endpoints de uma aplicação e encontrar falhas de autenticação. Outro exemplo é uma migração de muitos arquivos, como atualizar centenas de arquivos para um novo padrão de API. Também há o caso da pesquisa profunda, quando uma pergunta complexa precisa ser dividida entre vários agentes, cada um investigando uma fonte, um ângulo ou uma hipótese. E talvez o uso mais interessante: validação cruzada. Um grupo de agentes encontra respostas. Outro grupo revisa, critica e tenta derrubar essas respostas. Isso é poderoso porque um workflow não serve apenas para fazer mais coisas ao mesmo tempo. Ele também pode criar um padrão de qualidade mais rigoroso. Aqui vale comparar Dynamic Workflows com outras formas de trabalho com agentes. Subagents são trabalhadores que a IA pode chamar para tarefas específicas. Eles ajudam, mas a coordenação continua acontecendo dentro da conversa. Skills são instruções ou procedimentos que a IA segue. São úteis quando você quer padronizar um modo de trabalho. Agent Teams são grupos de agentes com um agente líder supervisionando o processo. Já os workflows são diferentes, porque quem segura o plano é o script. A pergunta central é: quem decide o próximo passo? Nos subagents, skills e agent teams, a IA decide turno a turno. Nos workflows, o script decide. Isso torna o processo mais repetível. Outro ponto importante: nos métodos tradicionais, os resultados intermediários vivem na janela de contexto. No workflow, eles vivem em variáveis do script. Esse detalhe muda bastante coisa, porque reduz o peso cognitivo da conversa e permite escalar muito mais. Na prática, o workflow roda em segundo plano. Isso significa que a sessão continua responsiva, enquanto os agentes trabalham. Você pode acompanhar o andamento, ver as fases do workflow, quantos agentes estão trabalhando, o consumo de tokens, o tempo decorrido, os resultados parciais e o progresso geral da execução. Também é possível pausar, retomar, parar agentes específicos, reiniciar partes do processo e salvar o workflow para uso futuro. Essa é uma característica importante. O workflow não é apenas uma execução descartável. Ele pode virar um comando reutilizável. Um exemplo prático é um workflow de pesquisa profunda. Ele divide uma pergunta em várias frentes. Alguns agentes buscam fontes, outros verificam as informações, outros comparam os achados. No final, o sistema entrega um relatório citado, filtrando afirmações que não passaram pela checagem. Esse é um dos melhores usos dos workflows: pesquisa com validação cruzada. Não é só perguntar e receber uma resposta, é montar um processo de investigação. Você também pode pedir explicitamente para a IA criar um workflow para uma tarefa. Por exemplo, use um workflow para auditar todos os endpoints da aplicação e encontrar falhas de autenticação. A IA pode então escrever um script de workflow para executar essa tarefa.
Dependendo das permissões, você pode aprovar o plano antes da execução e até visualizar o script bruto antes de rodar. Isso dá transparência. Você consegue ver a estratégia antes de gastar tokens, tempo e recursos. Existe também o modo Ultra Code, no qual a IA passa a decidir automaticamente quando uma tarefa merece um workflow. Isso pode ser útil para tarefas grandes, mas tem custo. Como workflows podem disparar muitos agentes, eles tendem a consumir mais tokens e mais recursos do que uma conversa normal. Por isso, para tarefas rotineiras, talvez não faça sentido deixar esse modo sempre ligado. Dynamic Workflows são poderosos, mas exigem cuidado. Eles não devem ser usados como martelo para todo prego. Se você vai auditar um repositório inteiro, talvez seja melhor começar com uma pasta pequena. Depois, se o resultado for bom, você expande. Essa estratégia reduz custo, evita desperdício e ajuda a validar se o workflow está bem desenhado. No fim, Dynamic Workflows são uma forma de transformar uma tarefa complexa em uma orquestração codificada. Eles são úteis quando você precisa de escala, repetição, paralelismo ou validação cruzada. A grande diferença é que o plano deixa de viver apenas na conversa e passa a viver em um script. Isso torna o processo mais controlável, mais repetível e mais adequado para tarefas grandes. Use workflows quando a pergunta não for apenas qual é a resposta, mas sim, qual processo confiável eu preciso executar para chegar a uma boa resposta. Essa é a mudança de mentalidade. Dynamic Workflows não são só uma ferramenta para chamar mais agentes, são uma ferramenta para desenhar processos inteligentes com IA. Se você trabalha com código, pesquisa, documentação ou automação, vale começar testando workflows em tarefas pequenas. Pegue uma auditoria, uma pesquisa ou uma revisão repetitiva e transforme isso em um processo. A partir daí, você não está apenas usando IA para responder perguntas. Você está usando IA para montar sistemas de trabalho. Deixe o seu like e faça um comentário. Assim, você ajuda o canal a crescer.